fizermos aquilo que ordenasse. Já não chamamos de servos, porque servo não sabe o que o seu senhor faz. Tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu tornei conhecimento de vós. Irmãos, olha a profundidade dessa palavra, irmãos. Olha a profundidade, nós somos amigos de Jesus. Como pode um Deus tão grande, um Deus soberano, criador de todas as coisas, dizer que nós somos amigos deles? Muitos de nós querem ter amizade, é um privilégio ter amizade com vocês, irmãos. Eu amo cada um de vocês, vocês são meus amigos verdadeiramente. Mas, irmãos, Jesus falou que eu sou amigo dele. Eu sou amigo de Jesus. Que privilégio que é isso, irmãos. Olha como é bom. E esse é aquele amigo que você pode se abrir para ele. Você pode falar tudo aquilo que está... Ele já sabe tudo aquilo que você está passando. E ele ama ouvir. Ele ama se relacionar com vocês. Ele ama estar com cada um de nós. É lindo quando nós somos... E todo dia nós devemos trazer isso à memória. Nós somos amigos de Jesus. Nós somos amigos de Deus. Somos amigos do Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso amigo verdadeiro. Glórias a Deus. No versículo 16, Jesus fala que ele nos escolheu. Aqui, ó. Não foste vós que escolheste, mas eu escolhi a vós, e vós designei para que vedes e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo que pedis ao Pai em meu nome, ele vos dê. Glórias a Deus, irmãos. Então nós fomos escolhidos, nós devemos estar alinhados com a videira verdadeira. Porque nós já falamos isso nos versículos, né? Que se o servo está verdadeiramente linkado com o Senhor, tudo aquilo que ele pedir, o Senhor concederá. Por quê? Ele não vai pedir coisas vãs. Ele vai pedir aquilo que vai honrar e glorificar o nome de Deus. Ele vai pedir aquilo, o que ele realmente necessita, segundo o coração do Pai. Se ele conhece o Pai, ele vai pedir aquilo que o Pai deseja. O Pai vai conceder aquilo que ele está pedindo. Porque ele é uma coisa só. A fonte dele é a videira verdadeira. Né? E no versículo 17, ele fala sobre o mandamento, né? Que amem uns aos outros, né? Que é a base do evangelho. É o amor. É o amor. Quando nós estamos levando o evangelho a outras pessoas, nós estamos levando o amor de Jesus Cristo para cada uma delas. Amém? Rafa, pode ler, por favor, versículo do 15, versículo 18 ao 27. Se o que aborrece, saber que mesmo que a voz, se voz tudo, eu amaria que era assim, mas porque não foi tudo, vai ser o inimigo. Porque tudo aborrece. Verdade da palavra que diz, o certo maior que se a mim também vou repetir a voz. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a voz. Mas tudo isso buscarão por causa dos dois homens, porque não conhecem aquele que Deus ordena, em Deus ordena a palavra, não teriam pecado, mas agora não teriam culpa do seu pecado. Aquele que aborrece também a verdade. Se eu e eles não fizesse carne forte, mas tem um outro sentido, não teria pecado, mas agora não nasce e aborreceram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na folha. Aborreceram-me sem causa, mas eu quero do seu amor, e eu da parte do Pai usei enviar aquele Espírito da verdade, pois é que o Pai testificará de mim. E vós também testificarei, pois eu estivesse por desde o Glória a Deus. Então, Jesus aqui nesses versículos, ele fala, né? Ele fala muito do que nós passamos, né? Que os verdadeiros seguidores de Cristo, né? O mundo iria odiar, né? Porque eles odiaram o próprio Jesus Cristo que se fez carne aqui na terra, né?
Se os discípulos permanecessem no mundo, vivessem aquela vida sem regras, longe da presença de Deus, o mundo os amaria. E é assim com a gente também, né? Quando a gente está lá, a gente estava no mundo, quando a gente estava longe de Cristo, nós éramos rodeados de amigos, amigos que nos chamavam para sair todas as noites, amigos que estavam próximos a gente. Mas eu tenho certeza que aconteceu comigo, aconteceu com todos. Quando nós aceitamos Jesus Cristo e buscamos a mudança, todos se afastaram. Começaram a falar mal. Nossa, mas fulano está diferente. Ah, não vou chamar mais fulano, não, ele está chato. Ah, mas não sei o quê. Para de chamar, cadê? Não recebe mais mensagem. Isso por quê? Não porque ele nos odeia, não, né? Nesse caso aqui, eu estou falando de amigos próximos que simplesmente se afastaram de nós e começam a mostrar a sua verdadeira face conosco. Mas quantos de nós, às vezes, passando por situações, quando nós falamos aqui, ah, mas você é crente, você é cristão, ah, só, então já tem repulsa. As pessoas já falam assim, ah, não, nem fala com ele ali porque ele é cristão, isso, ele é chato e não sei o quê. Ou então muitos passam perseguições. Glórias a Deus, aqui no Brasil, na grande maioria, tá, irmãos? Porque tem lugar aqui no Brasil ainda que os perseguidos, tá? Não é em todo lugar, assim, é tão explícito assim, né? Mas para ir para fora, irmãos, o negócio é feio. O negócio é feio. A pessoa não pode andar com a Bíblia, ela não pode professar a sua fé, porque senão ela é morta. Senão ela é morta, senão ela passa por torturas, ela passa por coisas terríveis. Assim como Jesus passou também. E aqui ele está dizendo isso. Aqui ele está dizendo que teremos perseguições, que as pessoas não gostam de ouvir a palavra de Deus, não gostam de ouvir a verdade. Isso é triste. Isso traz tristeza, mas Jesus, ele fala a cada um de nós. Porque assim como ele foi perseguido, nós também seríamos perseguidos. Que também seríamos maltratados assim como ele foi. Cristo, ele veio a esse mundo, ele realizou milagres extraordinários. E mesmo assim não creram nele, irmãos. Mesmo assim não creram nele. Porque mesmo eles vendo, eles não creram. Lá em Romanos também vai falar sobre essa parte. Né? E Jesus, no versículo 26 e 27, né, ele fala sobre o Espírito Santo de Deus, né? Mais uma vez aqui, né, a Trindade aparecendo, né? Deus Pai, né, se revelou, Jesus estava falando do Espírito Santo ali, que é o próprio Deus, que ele fala que o Espírito Santo é o que nos ajuda a dar testemunho a respeito de Jesus. Que era aquilo que nós estávamos falando, né, mãe? Que o Espírito Santo é ele que vai nos ajudar. Ele vai trazer a memória, ele vai convencer a pessoa, ele vai tocar na pessoa e trazer o discernimento. Lembrei hoje. É o Espírito Santo que vai fazer isso. E a nossa vida também vai dar testemunho sobre Jesus Cristo. Se nós temos uma vida verdadeira, uma vida reta, correta, as pessoas somente de olhar para nós vão conhecer a Jesus Cristo. Não para a honra e a glória de nós mesmos, mas sim para a honra e a glória de Jesus. É por isso que nós devemos, a cada dia mais, dar bons testemunhos com as nossas atitudes. Aqui é fácil dar bom testemunho. Aqui está todo mundo bonitinho, mas é lá fora. É lá fora que nós devemos verdadeiramente demonstrar se nós somos realmente testemunha de Jesus. Se nós realmente... Olha a responsabilidade, irmãos, que cada um de nós temos. Através da nossa vida, nós podemos trazer a pessoa para Jesus ou afastá-la. Falar assim, esse Jesus aí eu não quero não. Esse aí não. Para fazer o que ele faz. Responsabilidade, irmãos. Responsabilidade. Amém? Alguém tem alguma coisa a acrescentar no capítulo 15? Uma coisa? Vou mudar aqui. 16 agora. Capítulo 16. Eu já vou... Deixa eu ver aqui. Capítulo 16.
Felipe, pode ler. Bispo, por favor, pode ler capítulo 16 de João, do 1 ao 4, por favor. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsarão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer o serviço a Deus. E isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que vós já tenho dito, eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. Amém, glória a Deus. Aqui nós vemos no... Jesus, ele tratava todas essas coisas para que os seus discípulos não tropeçassem, nem desanimassem. E assim, e conosco também, a mesma maneira, né? Jesus, ele faz no versículo 2 ao 4, ele faz outro alerta, né? Para cada um de nós. Ele fala aqui, né? Que muitos serão perseguidos e até mortos. E foi o que aconteceu com cada um dos discípulos. Nós vemos ali como que foi o fim da vida deles, né? E Jesus, ele fala essas coisas, ele falou aquelas coisas aos seus discípulos para que eles estivessem preparados para quando fosse acontecer. E Jesus, ele sempre faz isso, irmãos. Ele sempre nos prepara para tudo aquilo que irá acontecer, né? Aqui, nós estamos vendo já os discursos finais de Jesus. Ele já estava prestes a ser entregue, ele já estava aí nas últimas horas, né? E ele estava avisando tudo aquilo que ia acontecer, para que quando acontecesse, os seus discípulos lembrassem tudo aquilo que Jesus já havia falado, tudo que Jesus já estava preparando os seus corações para a hora de acontecer. Nós vamos no livro de Atos, né, no livro de Atos nós vamos ver tudo isso que Jesus está narrando, tudo está se cumprindo, né, conforme Jesus já havia falado. Obra do Espírito Santo, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pode ler, Felipe, por favor, do versículo 8 ao 11. Quando ele vier, vencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai, e não me verão mais. Do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Então, dentre as funções do Espírito Santo, Jesus aqui está falando 3 delas. Que é convencer do pecado, porque nós somos pecadores, Então, o Espírito Santo ele veio a esse mundo para convencer do pecado. Para aqueles que não creram em Deus, da justiça. Para convencer que Cristo ele morreu por cada um de nós, para nossa salvação. Cristo ele se entregou naquela cruz para pagar o preço não dos pecados dele, mas dos nossos pecados. Glórias a Deus. Né? E depois que ele fizesse isso, ele voltaria ao Pai, depois de ressuscitar. Do juízo, pois o príncipe deste mundo, que é Satanás, já está condenado. Então o Espírito Santo, Jesus aqui ele está demonstrando 3 funções do Espírito Santo, né? Que é convencer do pecado, da justiça e do juízo. É ele que faz, essa é a das funções do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus voltou ao Pai e ele deixou o Consolador de nós. Então é ele que faz isso por nós, irmãos. É o Espírito Santo que faz isso, é ele que convence do pecado. Não adianta a gente falar, não, eu trouxe... eu converti X pessoas, eu trouxe X pessoas. Não, irmãos. Foi o Espírito Santo que fez isso. É o Espírito Santo que convence, que fala da justiça de Deus, de Cristo aqui na terra. É o Espírito Santo que nos justifica. Jesus nos justificou porque ele se entregou naquela cruz por cada um de nós. Por isso que nós somos justificados. O Espírito Santo que convence isso. Do juízo.
Ele já sabe que o príncipe desse mundo já está condenado, ele pode fazer de tudo, mas o fim dele é certo. O fim dele é certo. Não há nada que ele possa fazer que vai mudar o fim dele. Glórias a Deus. Aleluia. Ali, ó, eu vou pular para o Espírito guia, ensina e glorifica Jesus. Ali no 33, na verdade, é o 13. 13 ao 14. Leandro, você pode ler, por favor? João 16, versículo 13 ao 16. Pode ler, por favor. Isso, por favor. Glória a Deus. Então, ali no capítulo 13, Jesus ele está falando ali que os seus discípulos deveriam ficar em paz, porque o Espírito Santo os guiaria na verdade. O Espírito Santo, era necessário que Jesus morresse para que o Espírito Santo descesse à terra e guiaria, para nos guiar, né, na verdade, né? Para nos guiar. O que é a verdade? É o próprio Deus. Jesus é a sua palavra. É o Espírito Santo que nos guia na sua palavra. É o Espírito Santo que traz à memória tudo aquilo que Jesus falou, que traz à memória a palavra. É aquilo que a gente estava falando na última aqui, né? No último estudo, né? Que nós precisamos cada vez mais comer essa palavra, ler a palavra. Ainda mais que a gente fala, a gente não lembra, não consigo lembrar. O Espírito Santo ele vai trazer, ele vai lá no momento certo. Ele vai lá, até fiz essa dinâmica, ele vai lá, está passando por alguma situação. Você leu a palavra de Deus, você pode não estar lembrando ali, mas o Espírito Santo vai lá, abre a caixinha lá, onde você leu a palavra, ele guardou, e ele fala exatamente a palavra que você precisa. Até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7,12. O Espírito Santo ele faz isso, irmãos. Eu tenho certeza que cada um aqui tem uma experiência dessa para falar, que estava passando por uma situação ali, não sabia o que falar. O Espírito Santo foi lá e trouxe na memória e você falou exatamente aquela palavra que aquela pessoa deveria ouvir, aquela pessoa estava precisando ouvir. É o Espírito Santo que faz isso. Mas para isso é necessário você ler a palavra, você ter essa intimidade, você conhecer. Porque senão ele vai lá e vai buscar, ele vai achar o quê? Nada. E o Espírito Santo, ele guia nas verdades. É por isso que nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Ter intimidade, ter relacionamento com ele. Clamar pela presença dele na nossa vida, pedir o seu discernimento para ouvir a sua voz, saber o que fazer. Aleluias. O Espírito Santo ajudaria os discípulos a entenderem tudo. Jesus estava explicando ali que ele iria morrer e depois, somente depois que ele fosse ressuscitado e voltasse ao Pai, o Espírito Santo iria vir como ajudador e consolador para cada um de nossas vidas. Glórias a Deus. Versículo 20, pode ler, Caio, por favor, versículo 20. Glória a Deus. Então aqui, Jesus já estava preparando os seus discípulos ali, porque os próximos acontecimentos ali, os próximos atos que iriam acontecer, seria muito difícil para cada um dos seus discípulos ali.
Por mais que Jesus já estava preparando as suas vidas, mas seria muito difícil. Porque Jesus já sabia que ia acontecer. E quando realmente aconteceu, os seus discípulos, eles ficaram muito tristes, né? Ficaram abatidos, pensaram que aquilo ali era o fim. Porque por mais que eles conviveram com Jesus, eles ainda não estavam entendendo o que Jesus estava falando. Principalmente essa parte de que ele iria morrer, de que ele iria para algum lugar, de voltar ao Pai. Seus discípulos não estavam entendendo isso. Jesus estava preparando eles ali, avisando que aquela tristeza iria se transformar em alegria. E somente Ele pode fazer isso com a gente. Pegar a nossa tristeza e transformar em alegria. Jesus, ele é capaz de fazer isso. O Espírito Santo, ele transforma nossas vidas. Nós devemos pedir isso. E foi o que aconteceu. Quando eles viram, eles ficaram abatidos, muitos voltaram para suas vidas, muitos voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes, depois que Jesus morreu. Mas quando eles viram Jesus ressurreto, a alegria chegou para cada um deles. E é assim com nossas vidas também, irmão. Você pode estar passando pelo momento mais triste da sua vida. Você pode passar por algo que você fala, meu Deus do céu, isso é demais para mim. Mas Ele transforma nosso choro em alegria. Ele transforma, irmão. Não existe qualquer situação que nós estamos passando. Foi assim com Ele. Imagina. É difícil, às vezes, nós passarmos pela perda. É difícil. Mas Jesus, Ele transforma o nosso choro em alegria. Porque a nossa alegria é dEle. A alegria dEle é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós devemos clamar. Então, nós devemos pedir a Ele. Pedir pela transformação, pedir pela alegria no nosso coração. Aleluia. O Espírito guia e ensina. Isso aí eu já li, né? Agora vou ler o capítulo 33. Já indo para o final desse capítulo, versículo 33 diz assim: Eis que vem a hora, sim, agora é chegada, em que vós sereis dispersos, cada homem para o que é seu, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Eu li o 32, né? 33. Essas coisas eu vos tenho dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glórias a Deus. Aleluias. Esse aqui é um dos versículos mais preciosos, irmãos, desse livro. Né? Podemos aplicar esse versículo, essa palavra, em todos os momentos de aflições que nós estamos passando, de dificuldade. Né? Nós passamos por... na época da pandemia que nós passamos, né, que nós estávamos vivendo. Somente Deus é capaz de nos trazer a paz, né, naquele momento tão conturbado que nós estávamos passando, né, tanta incerteza, dificuldades no nosso trabalho, pessoas morrendo todos os dias. Você ligava a televisão e via aqui, cada dia mais aquele gráfico de mortes, irmãos. Era absurdo aquilo. A gente vê. Mas, de certa forma, Jesus, ele estava nos dando paz no nosso coração ali. Por mais que a gente não estivesse enxergando ali, mas a gente passou. A gente passou, irmão. Nós temos que glorificar a Deus, porque nós estamos aqui, porque Ele teve misericórdia das nossas vidas. Jesus está dizendo que venceu, que nós devemos ter ânimo. Ele se entregou por cada um de nós. Ele passou aqui nesse mundo. Tudo aquilo que nós passamos, que nós sentimos na pele, Jesus, ele sentiu também. Ele sabe, ele tem propriedade para falar isso. Nós temos um Deus que conhece exatamente aquilo que nós passamos. Ele teve medo, ele passou por várias situações, mas ele venceu o mundo. Ele venceu. E nós também vamos vencer se nós tivermos ele. Nós temos que clamar a paz, irmãos. Isso é fundamental. Tudo aquilo que Deus faz, traz paz ao nosso coração, irmão. Se não está trazendo paz, não é de Deus. Pode buscar, pode entender. Porque tudo que ele faz, traz paz ao nosso coração.
Glórias a Deus. Aleluia. Versículo 17. Nós vamos ver aqui no capítulo 1. Fala bastante sobre oração, né? Aleluia. Eu vou ler aqui do 17, versículo 1 ao 5. Essas palavras Jesus falou e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos os que ele diz, ao que dê vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que eles te conheçam, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, eu completei a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Glórias a Deus. Então já estava chegando a hora mais importante e decisiva. Jesus estava prestes a ir para a cruz e morrer pelos nossos pecados. E ali, Jesus conversa com Deus e reafirma as coisas importantes. Né? No versículo 2, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todos os que lhe deste. Então Deus deu autoridade ao Jesus para dar vida. A vida eterna é recebida pela fé, pelas pessoas que creem em Deus e em seu Filho Jesus Cristo, o Salvador a quem Deus enviou. Jesus glorificou a Deus aqui na terra, fez tudo o que Deus planejou, e agora ele pede para que a glória dele esteja com ele, assim como ele era antes de vir ao mundo. Nós devemos ser assim, irmãos, nós devemos glorificar a Deus aqui na terra. Tudo aquilo que nós fizermos aqui tem que ser para a honra e a glória de Deus. Existe um louvor que eu amo, ele é mais ou menos, que minha vida cante a ti. Tem que ser assim a nossa vida, irmãos. Nossa vida tem que cantar ao Senhor. Tudo aquilo que nós fizermos tem que ser adoração, para glorificar o nome de Deus. Então aqui nós vemos Jesus ele orando por si, pedindo para que Deus desse a glória que ele tinha antes de vir ao mundo, né? Ou seja, ele estava reafirmando que ele veio do alto, que ele estava lá com o Pai, que ele é o nosso Deus eterno, né? E João retrata bem isso, essa oração de Jesus. Felipe, pode ler, por favor? Versículo 6 ao 19. Eu revelei teu nome àqueles que me deste comigo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim, e eles obedeceram a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que vem de ti, e creem que tu me enviaste. E oração não é por este mundo, mas por aqueles que me deste, pois eles pertencem a ti. Tudo que é meu pertence a ti. Tudo que é teu pertence a mim. E eu sou glorificado por meio deles. Agora deixa este mundo. Eles ficam aqui, mas eu vou para a tua presença. Pai Santo, tu me deste teu nome. Agora proteja-os com o poder do teu nome, para que eles estejam vivos, assim como nós estamos. Durante meu tempo aqui com eles, eu os protegi com o poder do nome que me deste. Eu os guardei de modo que nenhum deles se perdeu, exceto aquele que estava a caminho da destruição, como as Escrituras haviam predito. Agora, vou para a tua presença. Enquanto ainda estou unido, digo essas coisas para que eles tenham minha plena alegria em si mesmos. Eu lhes dei uma palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os
a tua palavra, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo, e eu lhe entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Glória a Deus, aleluias. Então nós vemos ali no começo onde Felipe leu, que Jesus ele se revelou àqueles que eram, né, que eram de Deus, aqueles que o aceitaram como filho e o obedeceram. É isso que nós devemos fazer também. Tomar a Cristo, ouvir, entender, aceitar e obedecer a Deus. Obedecer aquilo que está escrito na palavra de Deus. Né? No primeiro momento ali, Jesus estava orando por si. Estava orando por ele mesmo. E nesse segundo momento, ele está orando pelos seus discípulos, pedindo proteção, santificação. E no final ali, ele fala de missão, né? Jesus ele estava pedindo para que Deus protegesse e guardasse seus discípulos e que eles fossem unidos. E assim também é conosco, né? Jesus, é assim que nós devemos clamar, nós devemos ser unidos, assim como Jesus pediu para os seus discípulos. Nenhum dos seus discípulos se perdeu, exceto Judas. Jesus, nesta oração, ele estava fazendo aquela oração ali, a alegria dos seus discípulos de ouvir aquela oração, de ver o próprio Deus ali orar pela vida de cada um deles. Isso é maravilhoso, irmãos. Imagina estar naquele momento, sentir, ouvir Jesus falar com aquela autoridade para cada um, pedindo para que... Acredito que os corações deles estavam transbordantes de alegria, né? Quando nós cremos, quando nós cremos na palavra de Deus, como nós cremos em Jesus, nós não somos mais considerados cidadãos desse mundo, mas nós somos cidadãos do céu. Cidadãos do céu. Porque nós nascemos para uma nova vida em Cristo Jesus. No versículo 15 e 16, a gente vê ali que Jesus, ele não pediu para que Deus tirasse seus discípulos desse mundo. Ele não pediu para que Deus levasse os seus discípulos junto com ele naquela hora, mas que Deus protegesse ele do maligno, do nosso inimigo. Glórias a Deus. Jesus fala aqui no versículo 17, santifica-os na verdade. A palavra de Deus é a verdade. Santificar quer dizer ser separado, ser puro. Nós seremos puros e separados desse mundo para servirmos a Deus através da palavra de Deus, irmãos. É com o estudo da Bíblia. Nós procuramos aprender, colocar em prática que nós vamos melhorar a cada dia. É somente assim que nós alcançaremos a santificação de Deus. É somente buscando a palavra, estudando, meditando, todos os dias, toda hora, praticando, que nós vamos ser mais parecidos com Ele. Glórias a Deus. Jesus está dizendo, né, que santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade, né? Então Jesus está falando aqui que os seus discípulos iriam ser santificados a cada dia, melhorando o seu caráter e sendo cada dia mais parecidos com Ele. Somente com esse nível de intimidade, somente quando nós buscarmos verdadeiramente isso, quando nós praticarmos, colocarmos tudo aquilo que nós estamos aprendendo de Deus em prática, nós seremos santificados, nós iremos cada vez mais receber aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, e nós cada vez mais estaremos preparados para aquilo que Ele nos preparou. Aleluias. E no versículo 18, nós vemos ali, né? Assim como me enviaste, eu os envio. Glórias a Deus, irmãos. Esse é o nosso propósito, nós fomos enviados. Nós fomos enviados, irmãos. Nós fomos enviados para cumprir o propósito de Deus. Esse é o nosso propósito, irmãos. Assim como Deus Pai enviou Jesus aqui na terra, Ele também está nos enviando para fazer a tua vontade. Glórias a Deus. Então nós vemos ali, né, Jesus orando por proteção, por santificação
e por missão. Aleluia, glórias a Deus. Rogério, pode ler, por favor, versículo 20 ao 26, capítulo 17. Glórias a Deus. Esses versículos, irmãos, são lindos, né? Jesus, ele orou por mim e por você. Jesus, ele fez essa oração por cada um de nós. E Deus fez questão de registrar isso na Bíblia. Ele orou por todos aqueles que iriam crer nele através do testemunho de seus discípulos. E aqui nós estamos, 2000 anos depois disso, lendo e crendo no testemunho de João. Jesus, ele intercede por nós para que sejamos um. Sejamos unidos entre nós, em Jesus e com Deus. Glórias a Deus. E isso que nós vemos, né? É isso que a gente vê, que muitas igrejas não tem essa união, né? Muitas igrejas não vejam isso que Jesus estava pedindo, né? O próprio Jesus estava pedindo pela união de todos. Pedindo pela união, porque através dessa união, muitos iriam crer em Jesus. Muitos iriam crer e desejariam fazer parte disso, né? Porque, irmãos, as pessoas, elas ficam buscando coisas que preencham isso, esse buraco nelas. Elas procuram algo que venha atrair. Elas procuram ali, muitos colocam, né? Tentam preencher esse vazio que ela sente com bens materiais, com carro, com casa, com um emprego bom. Mas a verdade, aquilo que nos preenche verdadeiramente é só o Pai, é só Jesus Cristo. E as pessoas, elas buscam esse ambiente de paz, elas buscam esse ambiente onde elas são bem acolhidas, né? E nós devemos ser assim, nós devemos ter essa união, assim como Jesus pediu, né? Ter essa união entre nós, com Jesus, com Deus, ser unidos, ser aquelas pessoas amáveis, aquelas pessoas acolhedoras, para que a glória de Deus ela venha se manifestar em nosso meio, né? Então Jesus ele está intercedendo ao Pai para que nós sejamos unidos, que o povo de Deus ele venha a ser um povo unido. Glórias a Deus. É isso que nós devemos buscar a cada dia, irmãos. Nós não estamos buscando isso, nós devemos buscar ser unidos cada vez mais, para que aqueles que necessitam venham também crer em Deus, venham crer em Jesus, venham crer na sua misericórdia sobre cada um, né? No versículo 22 ao 23, Jesus ele nos abençoa, né, para sermos unidos. E assim o mundo reconheceria que seríamos diferentes, pois nós somos de Jesus, nós temos que ser diferentes, irmãos. Nós temos que demonstrar isso. É necessário que nós demonstremos isso, que Jesus ele age na nossa vida. Glórias a Deus. No versículo 27, Jesus pede para que os seus também estivessem com ele, né? E vissem a glória dele. E é isso que nós devemos esperar e nos alegrar. Esperar e nos alegrar, irmãos, porque Jesus ele pediu para que nós estivéssemos com ele lá na glória. Pode falar, isso.
guerreiro, alguma coisa que destacasse ele. Então, todo guerreiro, alguns tinham brasão, outros tinham espada, outros tinham outras coisas. Dizem os estudiosos, principalmente os rabinos, quando está escrevendo um pouco para ser guerreiro, se Deus falou para ele assim, não cria um coração, cria uma estrela de 6 pontas. Então ficou a estrela de 6 pontas do Davi. Quando os rabinos falam, dentro das palavras, falando da unicidade, ela tem 2 significados. É uma estrela de 3 pontas, que é uma virada para cima e outra virada para baixo, que forma 3 pontas. A estrela, que tem a ponta para baixo, que é a ponta para cima, ela está indicando a parte maior está para baixo, e a parte menor está indicando para cima. Então, a parte maior embaixo está indicando assim, um grande ponto para o único Deus. Aleluia. Toda essa estrela virada para baixo, ela está dizendo assim, um grande Deus para um único povo na terra, indicando a unicidade do povo de Deus na terra. Glória a Deus. Interessante. Sim, interessantíssimo, tá vendo? Tudo que Deus faz é perfeito, né? Olha que coisa maravilhosa. A gente fica lá, a estrela de Davi, né? Muitos tatuam, né, a estrela de Davi, mas não sabem realmente sentido, o realmente significado disso, né? E é isso que nós devemos buscar, irmãos. Ah, não, nós já temos união. Vamos buscar mais para que a igreja como um todo ela venha a ser unida, né? Sei que isso é muito difícil, existe muitas influências, né, antigas, né? Cada denominação tem seu próprio entendimento da palavra de Deus, mas nós devemos buscar isso, porque o próprio Senhor, ele intercedeu por isso. O próprio Senhor intercedeu pela unicidade, e nós devemos buscar. Isso começa em nós. Isso começa em nós. Cada um de nós. E nós devemos ser unidos. O que a gente pode fazer a mais pelo nosso irmão? O que a gente pode fazer a mais para que a obra de Deus ela venha acontecer de uma maneira linda? O que a gente pode fazer a mais? Isso serve de reflexão, porque isso mostra a diferença em nós. Isso mostra o fruto. O fruto que é gerado em nossas vidas. Aleluias. E no versículo 24, né, Jesus, isso deve ser a nossa alegria, né? Porque isso vai acontecer, irmãos. Nós iremos encontrá-lo na glória. Ele vai nos buscar em glória e nós iremos encontrar com ele. E Jesus está pedindo. Jesus pediu ao Pai, no versículo 24, para que nós estivéssemos com ele lá. E nós vamos estar com ele em nome de Jesus. Glórias a Deus. É isso que nós devemos buscar. Glórias a Deus. Se nós conhecermos a Jesus, conheceremos a Deus. Jesus é o próprio Deus encarnado, né? João estava revelando aqui o próprio Jesus no versículo 25. Glórias a Deus. Ah, amém. Achei que você pode falar. Santifica eles na sua verdade. Mas o que é verdade? A verdade envolve você falar de novo. E aí ele bate também nessa tecla. E às vezes a gente acha que Deus se manifesta sempre através de milagres, mas não é. Na palavra que a gente vai conhecer o verdadeiro Deus. E as pessoas esperam conhecer a Deus sempre nas manifestações, nas coisas de manifestação. Mas eu fico pensando, eu vou santificar eles na sua palavra. Santifica eles na tua verdade. Eu vou dizer a eles a sua palavra. Sim. Sim. Não, glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Pode. Palavra no hebraico, essa palavra davar. Davar no hebraico, ela traz o conceito tanto de construir quanto de destruir. Então, a palavra, quando ela é lançada, ela é lançada tanto para construir quanto para destruir.
nós falamos quando nós estamos sendo Verdade. santificados através da palavra da verdade. E nós lançamos a verdade, que é essa palavra, aí Deus nos santifica. Glória a Deus. Tá vendo, irmão? Então nós devemos pedir esse discernimento do Espírito Santo, né? Para que a palavra que venha sair da nossa boca, ela venha cumprir o propósito pelo qual ela foi lançada, né? Nós temos sempre que pedir isso, né? E a palavra de Deus também, né? Para que ela venha cumprir sempre o propósito pelo qual ela foi lançada. E para encerrar, né, o versículo 26, irmãos. E eu lhes tenho declarado o teu nome. Declararei que o amor com que tu me amastes possa estar neles e eu neles. Aleluias. O amor que o Pai tem pelo Filho também está conosco aqui, irmãos. Não existe maior que esse. O amor de Deus Pai, que teve pelo seu Filho, também está conosco todos os dias. Nós somos amados, irmão. Nós estamos aqui porque Deus nos amou. Ele nos amou a cada dia mais. E Jesus veio a esse mundo para cumprir o propósito do Pai, para que a salvação nos alcançasse e para que nós fôssemos alcançados, né? Então, ali nós acabamos de ler, né, que Jesus ora por todos os crentes, pela unidade e a glória do Pai. Então, irmão, só para encerrar, né? Viva o Evangelho do cenáculo, né? Cenáculo é onde eles estavam ali, quando Judas traiu a Jesus, quando Judas estava prestes a trair Jesus, né? Quando Jesus se manifesta no início do nosso estudo, no versículo 13, Jesus nos ensinou a amar, servir e permanecer. Somos chamados a viver a verdade com o Espírito Santo. Ele orou por nós, vivamos como uma resposta a essa oração. Eu quero deixar ali o versículo de João 17, 21. Que sejamos um como ele e o Pai são um, para que o mundo creia. É isso que nós devemos buscar, irmãos. É esse que eu gostaria de deixar como um ensinamento, assim. Amém? Glórias a Deus. Consegui encerrar. Conseguimos, irmão. Amém. É interessante que você no capítulo 16, comenta ali para o 12 para frente. O 12 ele fala assim: há tanta coisa que eu ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. E aí Jesus começa a apontar para o Espírito Santo para dar de vida. Então Jesus ele já está preparando para assim: você tem que depender desse para o Consolador, que há de vir. Jesus ele está preparando os discípulos. Olha, você sempre esteve comigo, e agora não vai mais estar, e agora? Eles tiveram uma experiência de estar 7 anos, mas você escolhe agora, o que vai ser da gente? Né? Jesus vai preparando. Já no 17, a gente enxerga o amor de Jesus pelo povo, porque ele vem a gente preparando para você não ficar triste, mas logo mais vocês vão se alegrar. Vocês vão, vai ser que nem uma mãe quando for dar a luz, ela sente muita dor, mas quando a dor passa, vem a alegria. Né? E ali no 17 ele começa a orar e interceder pelos discípulos, porque ele sabia o tamanho da aflição que eles iam passar. Ele ali no comecinho, né, ele ora ao Pai, né, para pedir para ser glorificado de novo, mas ali mais ou menos a partir do 6 para frente, ele está orando pelos discípulos, pelos 11, né, que eu ia trair, né? E por todos que viriam após eles, né? Somos nós, né? Então, ali ele estava intercedendo com o tamanho do amor dele, ele estava se preparando para se entregar e ainda estava intercedendo. Pai, glorifica assim como o Senhor glorificou. Eu estou em você, mas eles estão em mim, e por aí vai. Então, mostra o amor que Jesus ele tem por nós, que ele pelos discípulos. Como a gente às vezes diminui esse amor assim, né? A gente pega ele, encaixota, Deus me ama, legal.
E aí a gente encaixa nesse amor, porque é um amor que ele não cabe em nós. Ele não cabe em nós, ele é muito maior. Né? E aí, você fala, né, ali que eles têm que ter aquela unidade, né? É fácil, né? A gente se unir com quem a gente não gosta. E naquele que a gente não gosta. Porque são várias culturas diferentes. Né? A gente na igreja são 100, 200, 300 pessoas. Cada um tem uma cultura. Um é rico, outro é pobre. Um é nordestino, outro é mineiro, outro é paulista, outro é pernambucano. Né? Então começa a juntar tudo. Né? Um foi criado com um pai rígido, o outro foi criado com um pai que é um pouco mais frouxo. Um foi criado, né, no peito do pai, foi criado pela mãe, o outro foi criado só pelo pai. Né? Então, junto um monte de cultura. E agora? Como administrar isso? Aí Paulo lá na frente fala, né? Para a gente suportar um do outro. Você merece que é a unidade. A gente tem que se suportar em amor. Eu não te aguento, mas eu te amo. Eu não aguento, mas eu te amo. Então, a unidade, né, não fala, né, coração para todo lado, né? Mas é se suportar em amor. Eu acho que isso é um sacrifício feito também, né? Isso, né, porventura, às vezes a gente pensar duas vezes assim, mas não, esse tem como. Ele vem, eu saio, eu não consigo nem dar a face, está sendo um sacrifício que está fazendo para o Senhor. Então, é muito maior do que você. Você acha que não suporta? Pensa no sacrifício que o Senhor já fez por você. E agora entrega como louvor para Ele, esse suportar uns aos outros. Se a igreja entender isso, eu entender isso, todo mundo entender isso, aí sim, a igreja ela vai começar a se unir, vai ter a sua perfeita, né? Entre Pai, Pai, Filho e Espírito Santo e a igreja, né? E aí sim, vai ser um só povo, um só Deus, né? Aí a gente vai estar no caminho certo. Mas enquanto a gente não chegar nisso, conseguir se suportar em amor de verdade, é difícil, porque qualquer ventinho que você separa, né? Cada cara, está ali, ó. Então, vamos voltar de novo. Bate o peito e vai tentar. Sim. Então, a gente é muito mais do que só um risco que está na frente, né? Com tudo, né? É muito além dele. Imagina quanto bispo sofre para segurar esse povo, né? Todos sofrem, né? Mas é muito além das mãos do bispo trabalhando, né? É cada um. Não vai conseguir colocar na minha cabeça que eu não ia lá missionar. Mas o Senhor já colocou, a gente acabou de aprender, a gente acabou de ler, a gente tem que estar na verdade, a verdade é o quê? É a palavra. Se a gente não praticar e falar assim, não, mas eu acho, né? Mas eu acho que eu posso ficar de costas, porque não é só eu passar perto dele, isso não é amor. Isso não é amor. Você cortar de esquina, não, eu vou estar ali, você vai para o lado, eu vou acreditar, isso não é amor. Amor é assim. E não é falsidade, tá? Não é falsidade. Porque se o irmão precisar, você vai ajudar. Não estou falando para a gente de falsidade. É de sacrifício. Isso faz parte da nossa caridade, esse sacrifício. Porque a gente amar, ele percebe, nos aponta, você decide amar. Obedecer ao Senhor e amar. Gente, eu tenho uma pessoa do meu trabalho que eu falo. Muitas pessoas falam assim, ai, mas você é muito grosso, você é besta, né? Você fala com as pessoas, você acha que nada das coisas, você fala, gente, eu não chamo a pessoa independente do que ela faça. Independente do que ela faça, eu vou mais. Porque a gente tem que olhar o que está por trás da gente, é tudo que está por trás da gente. Nossa, não é o outro. Eu não tenho sido amado por Deus. Amar nosso irmão, a própria pessoa. É difícil. Nós temos que amar. Então, não é impossível. Então, se a gente não ama aos nossos inimigos, a gente não vai obedecer. A gente não está vivendo a palavra do Senhor. Não vou falar que eu perfeita, mas a gente tem a cada dia se santificar, tem intimidade com o Senhor, é ok, praticar a palavra. Todos os homens deixam
Sim. 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 Então, fica à vontade, irmão. Já, a minha parte já foi, agora eu... Interessante que dentro disso daí, Jesus disse que nós somos a luz do mundo. E luz, na realidade, ela tem um significado muito forte. Luz, ela traz a palavra ordem no hebraico. E ordem no hebraico significa mente conectada com Deus. Agora, quando surge uma situação adversa que você sai fora, sabe, da sua razão, você automaticamente desconecta de Deus. Aí o que vai sobrar? Seção liga do mundo. É aí que a gente tem que ter o controle da situação, sabe? E às vezes até baixar a cabeça, deixar passar. Deus, você está tudo isso. Porque senão não vai. Eu já passei por uma situação aqui que eu tive que baixar a cabeça, sabendo que a pessoa estava errada, e eu tentei embutir na cabeça dela que ela estava indo no caminho errado, e ela falou, não me conformo com essa situação, e eu vou fazer. Aí eu peguei e falei assim, velho, olha, não faça isso. Se você acha que a pessoa está errada, você se coloca na mão de Deus, deixa a pessoa agir, se cala, fica quieto, deixa a coisa mudar. Não faça isso. E a pessoa falou, não, eu vou fazer. Eu falei, tá bom. Aí eu ficar quieto e só orar. Para Deus apaziguar a coisa. Gente, é muito complicado. Sim. Não é fácil. E às vezes você tem que engolir cedo, sabe? Para que as coisas não tomem outro rumo. Sim. Difícil. Pois é, bispo. Eu vou só ler aqui o capítulo 13, que foi o primeiro capítulo desse estudo. 13, versículo 34. Diz assim: um novo mandamento eu vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Né? Então, aqui ele está falando que a gente não tem que, muitos falam, não, a gente tem que amar o outro como a si mesmo, né? Não, a gente tem que amar o outro como Jesus amou. E Jesus, ele amava a todos. Jesus, ele amava a todos. O amor dele era aquele amor que perdoa. É aquele amor, mesmo ele sabendo o que Judas ele ia fazer, Jesus, ele amou ele também. Mesmo Jesus sabendo, hein? E nós que não sabemos aquilo, nós devemos amar também a cada um. Se resume isso. Então, que nós devemos pedir a isso a Jesus. Jesus, me dê um coração igual ao seu para que eu possa amar igual a você. Porque assim como a gente leu no começo, somente através de Jesus nós conseguiremos ser transformados. Sem ele, esquece, você não vai amar ninguém. Ninguém. Somente nele, por ele e para ele. Amém? Vamos encerrar, irmãos. Glórias a Deus. Para quem não sabe, tá? É porque essa aula durou 3, era para durar uma só, já é a terceira da minha parte. Então, Só comentar. Eu, no debate, você passa por esse né? Concluindo, né? Porque a gente vai provar o mundo que nós somos servos do Senhor. Né? Seu amor um pelos outros provará o mundo que são Deus discípulos.
diferente. Essa felicidade deles aqui, esse sorriso para todos é diferente. Então, esse amor ele prova com tudo. Né? A gente já falou diversas vezes, né? Nós somos a Bíblia muito doente. Né? Eles falam para nós, você não conhece a Bíblia, ele está com a sua Bíblia. Não, você conhece, mas é sua Bíblia. Então, a gente já viu até que o Espírito Santo abra o entendimento e eles. O Espírito Santo. Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Vamos agradecer ao Senhor pelo ensinamento. Irmãos, espero que eu tenha sido apenas um sal para cada um de vocês, para que vocês tenham sede de buscar ainda mais a Deus. Leia novamente, o Espírito Santo, ele, como eu já disse outras vezes, não quero ser toda vez falar a mesma coisa, mas por mais que eu me esforçasse ao máximo aqui, eu jamais conseguiria levá-los ao nível de entendimento que o Espírito Santo, somente o Espírito Santo, pode levá-los. Então é necessário, leia de novo, releia esses capítulos novamente. As próximas aulas eu tenho certeza que Jesus vai falar ainda mais aos nossos corações, amém? Deus maravilhoso, Pai eterno, te damos graças, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai querido, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de aprender mais de Ti. Espírito Santo de Deus, nós pedimos a Ti que o Senhor que venha trazer ainda mais o entendimento a cada um de nós aqui, Senhor. Pai querido, nós clamamos pela Sua transformação, Pai. Pedimos, ó Pai querido, que nós cada vez mais estejamos, ó Pai querido, sendo aquele ramo, Papai querido, que venha gerar fruto, Senhor. Que esse fruto, Papai querido, venha a ser gerado para a honra e a glória do Teu santo nome, Pai. Que nós possamos, ó Pai querido, passar pelo processo, Pai, da poda, da limpeza, Pai, para que ainda mais, ó Pai querido, nós venhamos a gerar frutos, ó Pai querido, que o Senhor venha se alegrar, Pai. Papai querido, em nome de Jesus, Tu tem liberdade, Pai, para fazer conforme o Senhor determinou para cada um de nós, Pai. Agora eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, Papai querido, abençoar os Teus filhos, Pai. Nos dê, Papai querido, um coração igual ao Teu, Pai. Coração disposto a obedecer, Pai. Coração disposto a fazer a Tua vontade sobre todas as coisas, Pai. Pai, assim como foi falado, Pai, que a Tua igreja, ela venha, Papai querido, ser participante nessa união, Pai. Que cada dia mais, Papai querido, nós estejamos amalgamados, Papai querido, a Ti, Senhor. E que nós, Papai querido, possamos estar, Pai, num só propósito, numa só visão, Pai. Papai querido, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha selar cada vida aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor venha guardar os Teus filhos, Papai querido. E que o Senhor, Papai querido, venha abençoar cada um deles, Pai. Nós Te adoramos, Te glorificamos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós, Pai. Nós não somos merecedores de tamanha graça, Pai, mas a Tua graça nos alcançou, Pai, e é ela que nos basta, Senhor. Então nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor venha nos transformar a cada dia, Pai. Transforma nossos lares, Pai. Transforma, Pai querido, nossas vidas em nome de Jesus, Pai. E que seja feita a Tua vontade em cada um de nós, Pai. Agora leva-nos, Pai querido, em segurança, Pai. Nos dê, Pai querido, um final de semana abençoado. Que sejamos na Tua presença em todos os momentos, Pai. Nós já apresentamos o culto de domingo aqui nessa hora, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Pai querido. Que seja, Pai querido, um culto abençoado na Tua presença, Pai. Que haja cura, libertação, renovo, Pai. Que a Tua palavra ela venha falar com cada um de nós, Pai. Que a Tua verdade venha ser revelada a cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, Pai. Fortalece a Sua igreja, Pai. Em nome de Jesus, Papai querido, reveste a cada um dos Teus filhos, Pai. Nos prepara, Senhor. Derrama do Teu azeite sobre cada uma de nossas vidas, Pai. Que nós sejamos aquelas virgens prudentes, Pai. Com o nosso reservatório de azeite cheio, Pai. Para a hora que o Senhor, Pai querido, nos chamar, nós estejamos preparados, Pai, para ir de encontro ao noivo, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, aumenta, Papai querido, a nossa presença, o nosso nível de intimidade, Pai. Que nós, Papai querido, Pai querido, caminhamos para um nível mais profundo de intimidade a Ti, Senhor. Leva-nos além, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que a Sua palavra ela venha nos transformar, Pai. Ela venha gerar renovo em nós, Pai. E que nós, Pai querido, venhamos a ser, Pai querido, atalaias da Tua presença, Pai. Verdadeiros adoradores, Pai querido, que o adorem em espírito e em verdade, Pai. Então, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, fortaleça cada um dos Teus filhos nessa hora, Pai.
Vem com o teu renovo, com a tua graça, Pai. Vem com o teu amor sobre cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. A honra e a glória é para ti, Senhor. Papai querido, em nome de Jesus, Pai. Nos desperta, Pai. Nos desperta em nome de Jesus, Pai. Para fazer aquilo que o Senhor determinou, Pai. Glórias a Deus, Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém. Está encerrado, irmãos, em nome de Jesus.